Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 16, eu sou da Morini. Bora para nossa análise diária, galera. Pessoal, seguinte, hoje dólar, né, em queda. Bora começando aqui pelo DXY. Eu já anotei a nossa Petax, obviamente. Pessoal, o dólar, o nosso DXY, ele perdeu o 96.500, né, galera? Então vai vir, tá? Um pouquinho mais para baixo, tá? O ouro, né? Forte, subindo. Ele praticamente está renovando as máximas, né, pessoal? Então hoje a economia ela deu uma caminhada a mais, tá? Se nós formos ver aqui, né, nas outras moedas do Forex, olha só, as outras moedas elas pegaram a tendência, né? O euro, o ien japonês, a libra esterlina, todos em alta praticamente, né? Até o Bitcoin também, o dólar neozelandês, dólar australiano, dólar canadense, né? Franco suíço. Então, basicamente, todos fazendo a contraparte. E o dólar, pessoal, o dólar realmente, olha só, na queda, né, galera? Não tem nem o que dizer. O próprio Volume Profile ele fala, né? Quando nós temos, tá certo que ele criou uma liquidez aqui, assim, até umas 9 da manhã, depois que saiu dados, inclusive na nossa agenda nós tivemos o dado que o mercado, vendas no varejo, né, veio em linha, mas o mercado ele não gostou, tá, pessoal? O mercado não gostou. O DXY ele começou a pegar mais força, inclusive aqui na abertura do mercado americano, né? Que ele desceu realmente o degrau. Vejam vocês que a gente teve aqui defesa, né, no 96.500. Esteve a defesa, mas depois que renovou, né? Então tendência de baixa realmente, né, galera? Então bora pro nosso dólar. Então dólar, deixa eu ver aqui realmente quanto tá. Olha só, 0,67. É uma queda forte, tá, galera? É uma queda forte. Quando o dólar ele já tá numa queda assim com mais força, o que acontece com o nosso dólar? Gap de baixa, tá? Então, gap de baixa já para o nosso dólar. Deixa eu abrir aqui o gráfico. Então, olha aqui, galera. Ainda também nós temos que olhar os nossos juros, né, pessoal? Tem que ser olhado os juros. Juros também um pouco mais flat, mas ele estava um pouquinho mais para queda, tá, galera? Bem verdade que a ponta curta, ela ficou um pouquinho mais flat, um pouquinho mais para alta, ponta média também, mas depois teve um arrefecimento, né? Lá para as quase 10 horas, né? A gente teve um momento aqui, né? De maior venda, né? Inclusive aqui a gente tem um aporte aqui no Day Foot, no fluxo, né? De alguns bilhões na venda. Isso aqui tomou um pouco mais de força, né, para queda, que inclusive foi sentido um pouco tempo depois, né, aqui no nosso dólar, tá? E o dólar ele amanheceu, né, obviamente no gap de alta, mas olha aqui, CME, máxima da CME, mínima da CME, tá? Então, pessoal, aqui voltei, tive um pequeno contratempo, mas voltando à nossa análise, o dólar, galera, ele fez, né, aqui a máxima da CME, mínima da CME, ele ficou aqui trabalhando em cima da VWAP, né? Depois buscou a taxa mínima de câmbio, tá? Buscou que estava aqui no 314. Aí aqui assim realmente estava um pouco melhor, né, para a gente pensar numa compra e trazer para esse POC aqui, que a gente tem uma liquidez que ela tá balizando, né, o dólar. Bora fazer aqui o nosso desenho do Volume Profile.
Então a gente tem uma liquidez aqui, né? Primeira manhã. E o câmbio, ele tá trabalhando, voltando nessa liquidez, né? Então foge dela e vai para a liquidez. Quase toca aqui no POC e no nosso ajuste, né? E volta para a liquidez. Depois volta de novo, né? Aqui ele fez a primeira Petax futura e depois tocou aqui no POC novamente, né? Fez a terceira Petax futura, a segunda Petax futura e voltou aqui no POC, né? Só que a nossa tendência é de baixa para o câmbio, né, galera? Então ele não conseguiu mais revisitar essa área e está se endereçando aqui novamente, que talvez ele possa buscar aqui o spot do dia, que está aqui, né, galera? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Olha só, né? Tendência de baixa, né? A gente vê aqui a distância de uma Petax para outra. A não ser da primeira, né, que a gente tem praticamente 13 pontos de uma diferença, mas depois elas foram caindo, né? No nosso caso está de 18 pontos, nós tudo sugerido, nós erramos 2,5 pontos, que é a nossa Petax, né, da diferença para essa Petax, que é a Petax final, o spot do dia. Então, pessoal, basicamente foi isso para o câmbio, né? Um dia lateral, só que para queda, tá? Um pouco mais para baixo. E essa distância, tá? Agora de 18 pontos, tá um pouco mais crível, né? Do dólar agora, ele começar a vir a buscar o nosso taxa à vista, né? A nossa taxa à vista, né? Porque nós temos o nosso primeiro spot do dia e esse aqui é o spot final, que é a taxa final, a Petax final. E aqui a gente tem a taxa à vista, a segunda e a terceira taxa à vista. E aqui em cima as Petax futura, né? Onde o preço é formado no nosso câmbio, tá, galera? Pessoal, mini índice. Pessoal, deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês. Dúvidas, escrevam no comentário que eu vou estar respondendo. Mini índice, galera. Novamente renovando a máxima, né, galera? Renovando a máxima. Eu achei que ele poderia se manter aqui, tá? Achei que ele poderia se manter. A gente viu aqui também que os outros índices eles estão operando, eles estavam um pouquinho mais flat, tá, galera? Só que agora eles pegaram realmente a tendência de baixa, tá? E o nosso fixo aqui não deixa a gente mentir, né? Quando ele sobe, o S&P ele cai, né? Obviamente. Então, esse aqui eu acho que o nosso mini índice ele acompanhou, obviamente, o IBOV, né? Mas a nossa bolsa ela meio que acompanhou. Opa, deixa carregar. Isso. Então tá aqui, né? O IBOV. Então a nossa bolsa ela tá acompanhando um pouco a queda das outras bolsas, né? Mas tá mas o drive aqui de mercado interno nós estamos na alta, né, galera? As outras bolsas também, né? Elas inclusive estão na máxima S&P 500, Nasdaq, né? Então, galera, olha só aqui, né? Já procurou, né? Que pela manhã, né? Gap de alta, amanhecendo aqui um gap de alta, tocou, né? No POC. Para mim, isso aqui é uma interação, tá? Então, ele interagiu com o POC e o ajuste, né? Que aqui tem uma frequência, tá? Então, ele interage, já ganha força, né? Vai buscar 1%, tá? Quando voltou o que eu entendo aqui, que aqui já seria uma compra um pouco mais arriscada, tá? Mas como ele rompe e volta e já vai se endereçando aqui para o 1%, né? Então aqui a compra ela foi um pouco mais justificada, né? E o alvo realmente seria aqui para mim, eu acho que no 146.500, né? Que ele não conseguiu chegar lá. Ele ficou aqui no 146, né? 146, a venda fez um excelente trabalho, defendeu essa região, tá? Que ficava trabalhando, né? Entre esse aqui 146, 146, 230, né?
e voltava aqui pro até então que seria o nosso topo histórico, tá? E depois ele ficou trabalhando um pouco mais lateral, abriu o mercado à vista, tá? Abriu todo praticamente em alta, tá, pessoal? Abriu todo em alta, olha só aqui, né? Não teve. Deixa eu mostrar melhor aqui para vocês, olha só. Então era justamente procurar a compra aqui, né? Então, quando ele voltou, quando ele fez essa pequena promoção que eu chamo, né? Porque quem está comprado aqui, quando vai abrir o mercado à vista, desmonta um pouco a posição de compra e as ordens de compra elas viram ordem de venda. E isso aqui faz esse pequeno movimento, né? Mas o macro fundamento não mudou. Então a compra aqui, né, ainda estaria um pouco mais justificada, tá? E tanto que ele veio aqui novamente, né? Ele veio aqui novamente, mas não conseguiu passar e ficou trabalhando um pouco mais flat, trouxe essa liquidez para cá, né? E depois devolveu, né, parte dessa movimentação, tá? Então, pessoal, acho que basicamente é isso, né? Por hoje, eu acho que a tendência do índice de alta, não sei se terminou, né? Ele não está passando, pode ser que ele revisite, né? Essa liquidez, que a gente tem uma liquidez aqui e outra liquidez importante, talvez ele possa trazer, né? No ainda pela tarde essa liquidez daqui para cá, né? Mas nós precisamos ver também como os juros vão se comportar, né? Porque se os juros continuarem a cair, aí a nossa bolsa ela pode dar mais aí esse arrefecimento, né? Ele pode mudar, né? E a gente pode subir mais um pouco. Mas não se descaracteriza a alta aqui, tá? É verdade que esse é um movimento de baixa, tá? Aqui a gente vê que é claro, né? Inclusive o fluxo voltou para queda, né? Mas pode ser que ele venha revisitar de novo essa liquidez, né? Então, galera, basicamente é isso. Pessoal, se inscrevam no canal, deixem um like e compartilhem comigo de vocês dúvidas. Escrevam, né, aqui no comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, valeu!